Sejam bem-vindos ao canal Doug Física. Eu sou o Douglas, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e nessa aula a gente vai continuar vendo fluidos. A gente vai encerrar esse capítulo de fluidos. Então, bora para a aula. Então vamos para a nossa segunda aula de fluidos. Hoje a gente vai ver empuxo, o princípio de Pascal e lá no final da aula a gente vai ver equação da continuidade, aí já entrando na hidrodinâmica, né? Lembrando que a gente ainda está na hidrostática. Mas nesse começo eu queria começar fazendo a mesma coisa que eu fiz na aula passada, na parte 1. Se você não assistiu a parte 1, tá lá no canal o vídeo. Então imagina que a gente tem um becker e ele tá cheio de água e a água tá parada, tá? Eu estou desenhando aqui as ondinhas só para você perceber que é água, mas ele está cheio de água. Ou um fluido qualquer, mas vou imaginar que é água. E aí o exercício que eu pedi para vocês fazerem é você imaginar aqui, dar um golpe de vista e imaginar um cubo aqui, ó. Então você está imaginando aqui um cubo de água dentro da água. Então você não está acrescentando nada na realidade, né? Você só está fazendo um golpe de vista aqui, ó, e separando com o seu olho, na sua imaginação, um cubo. Ah, a gente pode fazer isso para analisar as coisas? Claro que pode. Isso é, se você quiser utilizar o termo técnico, podia ser um Gedankenexperiment, que chama. Que é um experimento mental, esse é o termo em alemão, que é mais popular. A gente usa bastante mecânica quântica. Mas é isso, esse é um experimento que você mental e que existe na prática, né? Só que você não está, de fato, colocando um cubo d'água. O cubo d'água já está lá, você só está imaginando. Mas o que eu pedi para vocês fazerem depois disso? Analisar as forças que estavam agindo aqui. Então a gente tinha basicamente três forças. A gente tinha a força peso, m vezes g, né? Massa vezes a gravidade. Eu estou colocando sinal negativo porque eu estou supondo que para cima é positivo. Então, para baixo é negativo, por isso que está o sinal de menos aqui. A gente viu também que tinha uma pressão aqui em cima, que é de cima para baixo, né? É P0 vezes A, onde A é a superfície desse cubo aqui, ó. Superfície desse cubo. E de baixo para cima, tinha também o P vezes o A. E a gente fez isso e eu mostrei para vocês que a pressão vai mudando com a profundidade. P igual a P0 mais ρGH. Foi isso que a gente deduziu na aula passada. Pressão com a profundidade. E como que a gente deduziu isso? Simplesmente percebendo que se a água está parada, a somatória das forças tem que dar zero, né? Segundo a lei de Newton. Então vamos repetir isso aqui, ó. O que a gente sabe? Se o cubo está parado, e ele está, porque a água não está em movimento, não tem um redemoinho aqui dentro, né? O que a gente sabe? Que o somatório das forças ele tem que ser zero. Da onde que vem isso, Douglas? Vem lá da segunda lei de Newton. Vou escrever aqui em cima, lembra? O somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Se eu não tenho a aceleração do cubo, o somatório das forças tem que dar zero. Segunda lei de Newton. Então vamos só escrever aqui, ó. Pode ser na ordem que você quiser, mas é só você somar as três forças. Então fica P vezes A menos P0 vezes A menos m vezes g igual a zero. Foi isso que a gente fez e se você quiser você consegue chegar nessa equação partindo disso. Mas a gente já deduziu isso, então não vamos deduzir de novo, né? Eu só quero analisar a mesma coisa, vocês vão perceber como o empuxo é fácil de entender. O que eu vou observar dessas três forças, tá? E as forças laterais, lembra que as forças laterais se cancelam, né? Uma força para cá e a força para cá, elas se cancelam, por isso que elas não estão na jogada. Estou só analisando aqui em Y, na vertical. Então, eu tenho essas três forças. Vamos perceber qual é a fonte de cada uma dessas três forças. Essa força aqui, ó, P vezes A, da onde que ela vem? Ela vem do fluido se chocando com a parte de baixo do meu cubo. E vamos lembrar aqui, qual que era a origem da pressão? É o choque das moléculas. Então, essa força que aparece aqui, ó, pressão vezes A, de onde vem pressão vezes A? É que pressão é igual a força sobre a área. Então, força igual a P vezes A, né? Isso aqui que a gente fez na aula passada. Se está em dúvida, dá uma olhadinha lá de novo. Mas qual é a origem, então, dessa força aqui? Essa força, ela é feita pelo fluido. É do próprio fluido, a própria água batendo. Essa força aqui de cima, é da pressão de cima, também é feita pelo fluido. Já essa última força aqui, ó,
ela não tem a ver com o fluido, ela tem a ver com a gravidade. Gravidade. Então, o que que a gente vai analisar aqui, ó? A gente vai só analisar a força que o fluido faz no meu objeto que está dentro da água. Então, eu vou analisar só o PA e o P0A. A gravidade eu vou jogar para o outro lado. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo separar as contribuições do fluido e das contribuições da gravidade. Estou querendo deixar elas próximas das outras. Então, vai ficar lá P vezes A menos P0 vezes A igual a, vai passar para o outro lado positivo, igual a M vezes G. Aí o que que eu faço? Eu pego essa contribuição só do fluido, ó, isso aqui é responsável, quem é responsável por isso? Só o fluido. Isso aqui, ó, quem é responsável é o fluido? Não é, é a gravidade. A origem dessa força aqui é a gravidade. Esperar o caminhão passar, né? Então, beleza. Essa é parte do fluido. E aí eu vou agrupar esses dois termos, lembrando, essa é a contribuição do fluido, num termo só. E esse termo, eu vou chamar ele de empuxo. Olha que simples aqui, qual é a definição do empuxo. O empuxo, ele vai ser a contribuição das forças que o meu fluido faz no meu objeto. Então, daqui que vem o meu empuxo. Mas percebe que só a gente analisando a segunda lei de Newton, a gente já conclui que quando eu coloco um objeto na água, eu vou ter uma força resultante do fluido. Por quê? Porque a gente sabe que o P0 é diferente do P, né? Porque ele muda conforme a profundidade vai aumentando ou diminuindo, né? Então, o que que acontece aqui? Só analisando a segunda lei de Newton, eu já consigo perceber que eu preciso ter uma diferença de forças aqui de cima para baixo e vai ter uma força resultante aqui para cima. Repetindo, o que que vai acontecer? Ó? Qual força que é maior? Vamos pensar. Essa, esquece o sinal. Essa força de cima ou essa força de baixo? Qual é a força que é maior? A força maior é a força aqui de baixo, porque a pressão vai aumentando conforme eu vou descendo. Então, a força de baixo ganha da força de cima. Essa força de baixo, ela aponta para cima. Então, a força que vai ganhar é uma força direcionada, vou fazer de azul clarinho, aqui para cima. Cadê o azul clarinho? Então, vai ter uma força resultante aqui para cima. E eu estou analisando só a contribuição do fluido. Essa força resultante para cima, eu chamo de empuxo. Então, essa contribuição aqui, ó, só do fluido, da diferença de pressão da parte de cima com a parte de baixo, eu chamo ela de empuxo. E aí, ó, já posso igualar. E aí, mas eu vou só mudar esse M aqui, ó. Como que eu posso calcular o empuxo? Eu posso calcular ele com a massa do fluido, né? Porque seria a massa da água dentro da água. Então, é a massa do fluido deslocado, que a gente chama. Já vamos ver exemplo disso, vai ficar mais claro. Vezes a gravidade. Então, como que eu consigo calcular o empuxo? Massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Já vou escrever tudo isso aqui, tá, gente? Então, vamos lá. O que eu passei para vocês até agora aqui? Eu passei para vocês o empuxo, é esse E aqui, ó, que é o empuxo. Esse empuxo é uma força, se ele é uma força, ele é no quê? Em newtons. Esse MF é o quê? A massa de fluido deslocada. Massa de fluido deslocada. E o G é a gravidade, né? Então, G é a gravidade. Então, percebe que se você não tem gravidade, você não tem empuxo. Tem pressão? Tem pressão. Então, tá aí. Massa em quilogramas e gravidade em metros por segundo ao quadrado, naturalmente, né? Então, é isso. Essa é a maneira que a gente vai calcular o empuxo, mas se você quiser, você pode também escrever a massa. Vamos lembrar que a massa pode ser definida em termos da densidade. Como é que a gente fazia isso? Densidade igual a massa sobre volume. Ou seja, massa igual a volume vezes a densidade, né? Só passei multiplicando aqui. Então, eu posso escrever essa equação como ρ vezes V vezes o G. Onde V é o volume do objeto,
O ρ é a densidade do fluido e g é a gravidade. Então tá aqui duas maneiras que você pode calcular o empuxo, tanto pela massa do fluido deslocado, quanto pelo volume do seu objeto e pela densidade do fluido. Então vou escrever aqui, ó, o V é o volume do objeto, e se é volume no sistema objeto, ele no sistema internacional é metro cúbico, e ρ, F é a densidade do fluido, né? Densidade do fluido. Densidade, qual que é a unidade de densidade? Quilogramas por metro cúbico no sistema internacional. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que a gente pega a contribuição aqui do fluido que ele faz no objeto, a força que ele faz de cima para baixo. A gente pega essa contribuição e junta, agrupa ela e chama ela de empuxo. Então, quando eu colocar um objeto na água, vai aparecer uma força aqui para cima. Ah, mas nesse caso aqui, ó, o empuxo vai se anular com o peso do objeto. Exatamente, vai se anular o empuxo com o peso do objeto. A gente partiu daqui, ó, né? Percebendo que o cubo de água dentro da água, ele vai ficar parado, né? A tendência dele é ficar parado e não se movendo. O que a gente vai ver depois? Que se eu troco o objeto, esse balanço já não pode ser que ele não exista mais. E aí pode ser que um objeto afunde ou ele boie, né? Então essas são as duas opções que vão aparecer pra gente. Uma coisa super importante aqui, ó. Isso aqui a galera sempre acaba se embananando aqui. Que é, vamos pensar o seguinte. Cadê? Acho que eu preciso de um Becker de novo, né? Cadê o Becker? Vou colar ele aqui. Então tá aqui o Becker. Se ao invés de eu ter o meu cubo de água, eu de fato trocar por um outro objeto, ferro aqui, ó, por exemplo, o empuxo vai mudar? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Se você troca o seu objeto, vamos supor que o volume é o mesmo, tá? E o fluido é o mesmo. Aqui, claro que esse aqui tem uma garrinha aqui, mas vamos imaginar que ele fosse um cubo, igual ao cubo de água. O mesmo volume. O empuxo seria o mesmo? Seria o mesmo, porque vamos lembrar, qual que é a origem do empuxo? É da força que o fluido faz. Então, o valor do empuxo, supondo que o volume se manteve o mesmo, ele depende só do fluido. Então, não importa o material que você colocou aqui, se ele tem a mesma forma geométrica, o mesmo volume, no caso, ele vai sofrer o mesmo empuxo. Então, é importante aí, ó, você anotar que o empuxo depende apenas do fluido, tá? Então, se você trocar o material do objeto, não tem problema. Apenas do fluido. Vamos fazer uma brincadeira com esse... Nossa, minha letra tá feia hoje, né, gente? Não sei o que tá acontecendo. No quadro, minha letra é bonita. Que aqui, que essa mesinha fica feia. Mas, em geral, ela é mais bonita do que isso. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o objeto. Vamos pegar esse objeto aqui. Então, vamos colocar ele aqui de novo. Tá aqui o objeto. E aí, eu vou... deixar ele aqui do lado. Vou fazer os dois aqui. E aí, eu vou colocar ele em cima de uma balança. Ixi, ficou... Esse aqui tem que ser depois, né? Então, beleza. Então, eu estou colocando... Ixi, tampou aqui. Vou começar de novo. Aqui. E você aqui. Então, eu vou colocar ele em cima de uma balança. Coloquei o objeto em cima de uma balança. O que a balança vai pegar aqui, ó? Vamos supor que o peso dele... Vamos supor não, né? O peso dele é M vezes G. Então, vai ter uma força aqui para baixo, M vezes G. Que agora, percebe que agora não é mais MF, né? Ó, cuidado com o MF, é diferente. O MF é a massa do fluido deslocado. Aqui eu estou fazendo a massa do meu objeto. Então, quando eu colocar o meu esse metal aqui na balança,
O que que a balança vai me registrar? Vai me registrar essa força peso aí, que eu vou chamar de força gravitacional, tá? Então vamos supor que isso aqui deu, sei lá, vamos supor que ele tinha 1 quilo, é 1 quilo, né? Se ele tem 1 quilo, a balança vai registrar 1 quilo, né? Essa que é a verdade. Mas o peso é 9,8 newtons aproximadamente. Então a balança vai registrar 1 quilo e a gente sabe que ele tem 9,8 newtons de peso. Não vamos confundir agora a massa com peso, né? Lembra que são conceitos diferentes. Mas agora, se eu colocar esse objeto aqui, ó, na água, o que que vai acontecer? A força da gravidade que age sobre ele vai ser a mesma? Vai ser a mesma, porque a gravidade não mudou. Não é porque ele está na água que a gravidade vai mudar. Mas a gente percebeu aqui, ó, por tudo isso que a gente analisou, que vai ter uma resultante que depende do fluido e vai apontar para cima, que é o empuxo. Então, se eu colocar uma balança aqui, ó, se eu colocasse uma balança aqui embaixo, opa, se eu colocasse uma balança aqui, ó, e tentasse medir esse peso desse meu objeto, tá, ficou ruim aqui, eu vou voltar. Enfim, imagine que tem uma balança aqui embaixo. Você tem uma balança aqui, ó, em vez de você medir o peso dele, você vai medir o que a gente chama de peso aparente. Então você vai medir o peso aparente, que eu vou colocar como FA, tá? Só para você não confundir com Pascal. Se colocar PA, você vai confundir com Pascal. Então a gente vai ter um peso aparente que vai ser o quê? Vai ser o que a gente media antes, que é a força da gravidade, só que agora eu tenho que descontar o valor do empuxo. Então percebe que quando eu estou dentro da água, o meu objeto ele vai parecer mais leve, porque ó, fora da água eu não tinha o empuxo agindo, dentro da água agora, ou da água ou qualquer outro fluido aqui, eu vou ter o empuxo agindo, e aí se eu colocasse uma balança aqui embaixo, eu ia perceber um peso menor. E a gente chama isso aqui de peso aparente. Vamos circular. Então esse FA aqui, ó, é o peso aparente. Por que você não colocou PA? Para não confundir com Pascal. Aparente. E o peso aparente, qual que é a unidade dele? É newtons, né? É um tipo de força, é o newton também. Então, o que que a gente conclui aqui, ó? Voltando de novo. Se a gente, só analisando aqui a segunda lei de Newton, a gente consegue perceber que vai ter uma resultante no meu objeto para cima, que é e a gente chama isso de empuxo, né? Que é o empuxo. A gente chama essa resultante de empuxo. O que que ela muda no nosso dia a dia? A gente sabe que se a gente tem um objeto e coloca ele na água, esse empuxo vai agir. Esse empuxo agindo, a gente vai perceber o objeto mais leve. Ah, mas se eu troco um objeto, vamos ver, em vez de ferro, agora ele é de ouro. O empuxo vai ser o mesmo? O empuxo vai ser o mesmo, porque o empuxo depende do fluido que está ao redor dele. Lembra que a gente define já o empuxo partindo desse pressuposto, que o empuxo é resultante aqui da força que o fluido faz no objeto. Então, se eu só mudo o objeto, não o volume dele, né? Se eu mudar o volume, aí tudo bem. Mas se eu só mudo o material do meu objeto, o empuxo vai ser o mesmo. Se eu troco aqui de, sei lá, de ferro por chumbo, o que que vai mudar? O que que vai mudar vai ser o força-peso aqui, né? Porque pode ser que a massa mude e a força-peso é a massa vezes a gravidade, mas o empuxo não vai mudar. O que vai mudar é essa força da gravidade aqui, e aí eu vou ter um peso aparente diferente. Mas, de novo, o empuxo depende do fluido e não do objeto que está ali dentro da água, não da composição do objeto que está dentro da água. Ah, mas o objeto é mais leve, mas se eu jogo isopor dentro da água, ele boia. Por que que isso acontece? Vou imaginar aqui, ó. Vamos partir dessa equação do peso aparente, tá? O que que acontece? Ó, peso aparente. Vou fazer uma deduçãozinha pra gente aqui, ó. Peso aparente é igual a força da gravidade menos o empuxo. Vou dar uma desafinada aqui. O empuxo que é essa força resultante do fluido aqui que age no nosso objeto. Eu vou escrever isso de uma maneira um pouco diferente.
Ó, como que eu posso escrever a força da gravidade? A força da gravidade vai ser a massa do meu objeto. Estou deixando bem claro que essa aqui é a massa do objeto, vezes a força da gravidade. E como que eu consigo escrever o empuxo? Eu posso escrever ele como a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. A gente viu também que massa pode ser escrita como densidade vezes o volume. Então, vai ficar assim, a densidade do objeto vezes o volume vezes a gravidade, menos a densidade do fluido vezes o volume vezes a gravidade. Então, eu vou colocar o V e o G em evidência, porque ele está nos dois termos. Então, vai ficar aqui, ó, o peso aparente vai ser igual a VG, volume vezes a gravidade, que vai me multiplicar a densidade do objeto menos a densidade do fluido. Beleza. O que eu concluo analisando essa equaçãozinha que eu deduzi aqui, ó? Se a densidade do objeto for maior que a densidade do fluido, vamos até escrever aqui, ó. Se densidade do objeto for maior que a densidade do fluido, o que vai acontecer com o peso aparente? O peso aparente vai ser positivo, ó, né? Vai ser tipo, sei lá, 3 menos 2. Deu 1? Um valor positivo. Então, o peso aparente existe e ele é positivo. Ou seja, o objeto vai afundar. Afunda. Mas e se for ao contrário? E se a densidade do fluido... Vamos fazer na mesma ordem. Do objeto for menor que a densidade do fluido? Agora, ó, o ρ objeto é menor que o ρf. Então, seria, por exemplo, sei lá, 2 menos 4. E aí fica um valor negativo aqui, ó. Então, o peso aparente vai me dar negativo. Isso quer dizer que vai ter uma força resultante para cima. Ou seja, o objeto vai boiar. O objeto boia. Então, qual que é o critério para o meu objeto afundar ou não? É só comparar as densidades. Se a densidade do objeto é maior que a densidade do fluido, o objeto afunda. Se a densidade do objeto é menor que a densidade do fluido, aí ele boia. Esse é o critério para a gente saber se o objeto afunda ou não afunda. Beleza, fiz bastante contas para a gente, mas vamos aplicá-las na prática, né? Vamos fazer nosso primeiro exercício aqui para fixar um pouco o conteúdo. O que eu vou fazer? Eu vou analisar as forças que estão agindo. Isso é uma característica que você tem que desenvolver com o tempo, de conseguir visualizar as forças que interessam. Então, quais são as forças que interessam, né? Eu estou pensando só no bloquinho flutuando para cima e para baixo aqui, né? Então, nessa direção, quais são as forças resultantes que eu tenho? Eu tenho aqui para baixo, ó, o peso do bloquinho, que é a massa dele vezes a gravidade. E a gente viu que aparece aqui para cima o que? O empuxo. Então, são essas as duas forças que eu tenho. E percebe que elas têm que estar em equilíbrio. Uma tem que ser igual à outra, só que com o sinal trocado. Por quê? Se uma delas ganhar, ou ele está afundando, ou ele está voando, né? Se o empuxo ganha, ele está subindo. Nesse caso, em que ele está em equilíbrio, que ele não está nem voando e nem afundando, eu tenho obrigatoriamente que esse peso dele, m vezes g, tem que ser igual ao empuxo. É uma questão de equilíbrio, né? Senão, não teria equilíbrio. Então, vamos lá, utilizando os conhecimentos que a gente viu aqui. Até agora, a gente só utilizou a questão do empuxo aqui, que a gente sabe que vai ter uma força resultante vindo do fluido, que a gente chama de empuxo. Então, a gente tem essas duas forças na vertical, que é só o que eu estou analisando, o peso do barco, massa vezes gravidade, né? E o empuxo. Essas são as duas coisas que eu tenho. Como que eu posso escrever esse empuxo? Vou colocar a massa da madeira aqui também, mm, para ficar mais óbvio. Massa da madeira. Como que eu posso escrever esse empuxo? Uma equaçãozinha que a gente acabou de ver. É a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Essa é uma das maneiras de escrever empuxo, só substituir ali. E a gente também aprendeu a escrever a massa em termos da densidade e do volume.
Então, a massa da madeira, como é que ela é? É a densidade da madeira vezes o volume da madeira vezes a gravidade. Lembra que a gente aprendeu a escrever a massa em termos da densidade do volume? E a mesma coisa aqui, a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade. Só toma cuidado aqui, ó, que aqui entra para a gente já entender muito bem por que eu sempre falo que é o volume do fluido, ou a massa do fluido deslocada, o volume do fluido deslocado. Porque que volume que eu vou pegar? Que volume é esse do fluido? O volume do fluido é o volume que está aqui, ó, submerso. Então, o volume deslocado, que é o meu VF, não é tudo o objeto, não é todo o objeto. É só a parte que está dentro da água. E o que a gente sabe? Que esse volume do fluido, o que a gente sabe dele? Que ele é 2/3 de Vm. Como é que eu sei isso? Olha aqui, ó. Eu sei que eu tenho submersos 2/3 do volume total do meu objeto. Então, cuidado aqui, ó, com esse volume do fluido deslocado, cuidado para não colocar o volume todo, tá? É só o volume que está dentro da água, é o volume que você deslocou com o seu objeto. Então, eu vou substituir esse VF por 2/3 de Vm. Como é que vai ficar? Densidade da madeira vezes o volume da madeira, do barco todo, vezes a gravidade, vai ser igual a 2/3 do volume da madeira. Opa, vou fazer o contrário, né? Não vai ficar esquisito aqui. Densidade do fluido vezes densidade do fluido. Fluido nesse caso é água, né? Vou colocar densidade da água. Não, isso aqui tá certo. Volume do fluido e densidade da água. Porque a gente está em água só para não confundir que depois vai ter óleo, tá? Então, eu estou colocando aqui a densidade da água. Vezes o volume, que é o que a gente acabou de discutir, que são 2/3 de Vm, vezes a gravidade. Percebe que eu tenho bastante coisas iguais dos dois lados, então eu posso ir cortando, ó. Esse Vm eu posso cortar com o Vm e esse G eu posso cortar com o G. Então, o que eu encontrei? Que a densidade da madeira, que é o que ele quer na letra A, é igual à densidade da água vezes 2/3. E aí, o que eu faço? Só substituo pela densidade da água. Qual que é a densidade da água? É 1.000 kg por metro cúbico. E aí, multiplico por 2/3. Quanto que dá essa conta? Ela vai me dar aproximadamente 667, né? O meu é 66. 667 kg por metro cúbico aproximadamente. Essa vai ser a densidade da madeira. Então, já encontramos a letra A. Aí a gente tem que fazer a letra B. O que muda aqui, ó, na letra B? A gente tem de novo o meu objeto. A gente vai fazer bem parecido, tá? De novo o objeto. E aí, de novo, a gente tem a água. Só que agora, aqui em cima, é 90%, né? Então, é 1/10 do volume da madeira aqui em cima. E aqui é 90%. 9/10 do volume da madeira. E é isso que mudou. E aí eu vou fazer a mesma conta aqui, ó. Eu vou fazer, ó, massa da madeira vezes a gravidade igual ao empuxo. Onde que vai mudar? Vai mudar aqui, ó. Em vez de densidade da água, é densidade do óleo. E o volume do fluido aqui não é mais 2/3, né? O volume do fluido é 9/10. Então, ele vai ficar assim, ó. Fazendo um pouco mais passo a passo. Ele vai ficar assim, a densidade da madeira vezes o volume da madeira vezes a gravidade vai ser igual a densidade do óleo vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. E aí, né, eu tenho a densidade da madeira vezes o volume da madeira vezes a gravidade, que vai ser igual à densidade do óleo, que é o que eu quero saber, né? Vezes o volume, só que agora, ó, é 9/10 de Vm. Então, 9/10 de Vm vezes o G. E aí, de novo, vou cortando aqui o que der para cortar.
que é esse VM com o VM, esse G com o G. E aí eu encontro que a densidade da madeira é igual à densidade do óleo vezes 9 décimos. Mas eu não quero a densidade da madeira, eu quero a densidade do óleo. Então eu vou passar multiplicando ali, né? Vai ficar 10 nonos vezes a densidade da madeira igual a densidade do óleo. E aí é só eu substituir o que eu acabei de encontrar. 10 sobre 9 vezes 667. E aí se você fizer essa continha aqui, ó, ele vai te dar aproximadamente, vou fazer aqui rapidamente. 670 dividido por 9 vai dar aproximadamente 741. Aproximadamente 741 quilogramas por metro cúbico. E essa é a densidade do óleo, né? Então, já encontrei aqui a densidade do óleo. Vamos para o próximo aqui para a gente continuar vendo essa parte de empuxo. Então, para a gente não trocar de assunto, vamos fazer um exercício aqui, ó, baseado no filme do Titanic. Vocês que são jovens aí, talvez não lembram, mas teve um filme muito famoso, o Titanic, já até ver de que ano que ele é. Eu acho que é 1900 e pouquinho, né? Então, o Titanic, o filme é de 1997. Naquele ano ele ganhou 11 Oscars. Então, imagina como marcou aí. Mas ele conta a história real, né? A história em si é real, o pano de fundo, né? Mas o romance aqui não. Mas a história é que você tem um navio, esse navio existiu, o nome do navio era, imagina só, Titanic. Que coincidência, né? E aí esse navio ele bate no iceberg, ele afunda, e era o considerado navio mais seguro da época, ele afunda, aí foi uma polêmica. Então ele bate nesse iceberg. Por quê? Qual que é um dos motivos que eles falam pra gente que aconteceu esse acidente? Porque um iceberg, ele aparece aqui em cima um pedacinho, mas se você olhar o que tem embaixo da água, é um monte de gelo. Então você acaba não vendo o iceberg, só que embaixo aqui tem um muro que você bate e aí afunda o navio. Super perigoso aí os icebergs, por isso você tem que desviar. Não adianta só você desviar da pontinha, porque embaixo aqui, eu lembro que o navio ele fica um pouco para baixo da água. Então não adianta só você desviar da bordinha aqui. Se você passar perto, você acerta em cheio aqui o, o gelo aqui embaixo. Mas o que eu quero calcular? Qual que é esse exercício para a gente não sair do assunto? Ó, eu tenho um volume aqui, ó, vamos supor que o volume do iceberg é VI, tá? O volume dele é VI. O que eu quero saber é quantos por cento que está aqui embaixo da água, que eu vou chamar de V submerso. Quantos por cento que vai estar submerso e quantos por cento que não vai estar submerso? Vamos supor, será que é metade, metade, metade para cima, metade para baixo? É isso que eu quero que a gente calcule aqui. Quantos por cento do volume do iceberg está submerso. Para isso a gente vai precisar da densidade do gelo e a densidade da água do mar. Eu já anotei aqui, ó, pesquisei na internet, não está no sistema internacional. Mas vamos escrever aqui, ó, a densidade do gelo, ela é, convertendo para o sistema internacional, 917,8 quilogramas por metro cúbico, dividido por metro cúbico. E a densidade do mar, vamos chamar assim, densidade do mar, é igual a 1030 quilogramas por metro cúbico. A densidade do gelo é menor que a densidade da água? Né? Por isso que o gelo boia. A gente já viu que, né, a densidade tem que ser menor para boiar. E aí, nesse caso, a gente tem uma situação bem parecida com o que a gente tinha antes, porque a gente tem aqui o nosso iceberg, vamos desenhar ele como se fosse um cubo. A gente tem duas forças aqui, a gente tem o peso, que é a massa vezes a gravidade, e a gente tem aqui para cima o empuxo. E se esse iceberg não está voando e não está afundando, ele está paradinho ali, né, na vertical, o que a gente sabe? A gente sabe que o empuxo vai ser igual, fazer igual eu fiz antes, tá? Fazendo na mesma ordem. Vai ser igual esse peso dele tem que ser igual ao empuxo. Então é isso que a gente sabe.
E aí, de novo, eu vou fazer o mesmo procedimento de antes. Então, essa aqui é a massa do iceberg vezes a gravidade. Tem que ser igual. Como é que uma das maneiras de eu calcular o empuxo? É da massa do fluido vezes a gravidade. A gente sabe escrever a massa em termos da densidade do volume. Então, aqui vai ser como? Vai ser a densidade do gelo, vezes o volume do iceberg vezes a gravidade. Isso aqui vai ser igual ao quê? A densidade do mar, que é o fluido, né? O fluido que eu tenho é o mar, vezes o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. O que eu quero saber é o volume do fluido deslocado, que aí eu sei que volume que é esse aqui, né? Que está embaixo da água. Então, eu posso cortar algumas coisas aqui, ó. Corta aqui. Agora eu vou passar essa densidade dividindo para cá e esse VI dividindo para cá. Então, o que a gente encontra? Que é a densidade do gelo dividido pela densidade do mar, da água do mar, é igual ao volume do fluido deslocado, ou seja, da parte que está embaixo da água, dividido pelo volume total, né? É isso que a gente encontra. E aí eu vou fazer essa divisão aqui, ó, porque eu tenho os dados. Então ela fica como? A densidade do gelo, 917,8, e eu tenho que dividir isso por 1030 aproximadamente. Então se a gente faz essa divisão aqui, ó, vai ser igual a 917,8 dividido por 1030. Isso aqui deu para a gente aproximadamente 0,89. O que isso quer dizer? Quer dizer que VF por VI é aproximadamente igual a 0,89. Então, o que a gente encontra aqui? Vamos analisar o que esse dado diz para a gente. Esse aqui, em laranja, é o volume total. Essa aqui é a parte submersa. Então, eu encontro que aproximadamente 89% está submerso. Então, esse VS aqui, ó, ele é aproximadamente igual a 89% do iceberg total. Então, quase 90% do gelo está embaixo da água e só 10% está em cima. Então, aí que a gente já consegue, só utilizando as densidades, a gente já consegue saber aqui essa porcentagem aqui, ó, do iceberg, né? Tanto que tem aquela gíria, isso é só a ponta do iceberg, porque embaixo, ó, tem muita coisa. Quanto que é essa muita coisa? 89% para baixo da água e 11% para cima da água. Então vamos seguir e mudar de assunto agora, mas esse assunto bem importante aí, a parte de empuxo, tá? Então vamos lá, seguindo aqui agora a gente vai ver o princípio de Pascal. E para a gente deduzir o princípio de Pascal, ou para a gente entender o princípio de Pascal, tudo que a gente precisa é lembrar como que a gente calculava a pressão com a profundidade. Como que era? A gente tinha lá que a pressão era igual a P0 mais ρGH. Lembra disso daí? A gente deduziu essa equação aqui. Onde P0 é a pressão aqui em cima. Não precisa ser atmosférica, tá? É uma pressão numa posição superior. H é o quanto eu desci. E o P é a pressão aqui embaixo nesse ponto que eu escolhi. Então, tem duas coisas que a gente pode extrair dessa equação para a gente encontrar o princípio de Pascal. Primeiro, vamos pensar. Se eu mudo o valor do P0, o P0 lá em cima muda. Muda a pressão aqui embaixo? Muda. Olha só a equação aqui, ó. Se esse valor muda, esse valor muda também. Então, essa é a primeira constatação que a gente tem, que é se P0 muda, então, muda, né? Não muda. Então, P também muda. Essa é a primeira constatação que a gente faz. A segunda constatação, e aí a gente já vai para o princípio de Pascal, que já envolve tudo isso, é essa equação que eu deduzi aqui, ó, ela depende da altura. Então, se eu for na lateral aqui, ó, estou na mesma profundidade, tá? Só que eu estou indo na lateral aqui, ó.
a pressão vai ser diferente? Eu vou imaginar que estou no mesmo ponto, aqui na mesma profundidade, tá? Vai ser diferente essa pressão P, essa verdinha? Não vai, porque para eu mudar a pressão eu tenho que subir e descer. Então a segunda coisa que a gente conclui aqui, ó, é que a pressão, já retomo já, a pressão é igual para todos os pontos numa mesma profundidade. É isso que eu estou falando para vocês aqui. Então, se eu estou andando na lateral, aqui na horizontal, a pressão não muda. Profundidade. Então, essas duas conclusões, profundidade. Essas duas conclusões que eu tirei foi só analisando essa equação. Se eu mudo a pressão aqui em cima, tem que mudar a pressão embaixo. Beleza? E se eu não ando para cima e para baixo, eu ando na lateral, a pressão não muda, né? É isso que a equação diz pra gente. E aí, com essas nossas duas constatações aqui, vai ficar mais fácil a gente entender o princípio de Pascal. Vou colocar o enunciado dele aqui, vou escrever ele completo, e aí você vai ver como ele simplesmente está descrevendo isso aqui que a gente viu. Ele fala assim para a gente, uma mudança de pressão, é transferida para todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente. E para as paredes do recipiente. Aqui, ó, tentando traduzir esse princípio de Pascal, vamos associar ele com o que a gente acabou de ver, ó. Se P0 muda, P também muda, ou seja, a pressão é transferida para todos os pontos do fluido. E aí ele fala que também para as paredes. Ou seja, se eu mudo a pressão aqui, ó, e eu mudo a pressão aqui, mudo a pressão aqui, mudo a pressão aqui, mudo a pressão aqui, vou mudando a pressão em todos os pontos. Na realidade, eu mudo a pressão em todos os pontos aqui. E aí eu consigo saber quanto que essa pressão muda em cada uma das diferentes alturas, né? Se eu tenho uma altura, a pressão que é transferida é a mesma aqui, não tem muita diferença. Então, se eu estou na mesma profundidade, a pressão é a mesma. E aí, uma das coisas mais que aparecem com o princípio de Pascal é a aplicação do elevador hidráulico. Deixa eu copiar aqui para vocês o desenho, só para a gente entender aqui, ó. Então, cadê aqui, ó? Aqui está o meu elevador hidráulico. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês para demonstrar para que serve esse princípio de Pascal? Então, essa aplicação é o seguinte. Vou imaginar que eu quero levantar um carro. É assim que o pessoal levantava carro antigamente nas oficinas. Eu não sei se ainda é assim, mas pode ser que seja. Mas esse é um elevador hidráulico que chama. Qual que é a ideia? Você faz uma força aqui em cima, na direita. Uma força, vou chamar de F1. E aí vai aparecer uma força muito maior desse lado para cá, ó, que eu vou chamar de F2. Essa é a ideia que eu vou fazer no meu elevador hidráulico. Eu consigo aqui empurrando com o pé ou com a mão, consigo levantar um carro do outro lado. Essa é a ideia do elevador hidráulico. Como que eu consigo fazer esse cálculo? E por que que isso acontece? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou fazer uma pressão desse lado. Como que eu calculo a pressão? Pressão igual a força sobre área. Então, vamos supor que essa área é esse aqui, ó, né? Ó, a tampa aqui, o tamanho da tampa. Então, aqui, ó, é o meu A1, área 1. E desse lado, né, eu vou ter uma área 2. Uma área 2. Aqui, ó.
A2. Mas o que diz o princípio de Pascal para a gente? Que se eu aumento a pressão descendo de um lado, aumento o P0, do outro lado tem que aumentar igualmente, ao mesmo valor. Então, se eu causo aumento de pressão aqui desse lado, o mesmo aumento de pressão vai ter que ocorrer do outro lado. Então, o que eu estou falando para vocês aqui? Ó? Vamos escrever primeiro para a esquerda. O que eu tenho? Eu tenho a pressão 1, que é a que vai aparecer desse lado. Ela é escrita por pressão 2, né? Não, pressão 2, esse lado é o 2 e aquele lado é 1. Pressão 2 igual a F2 dividido pela área 2. E na direita eu tenho o P1, que é igual a F1 sobre A1. Mas o que eu acabei de falar para vocês? Que quando eu faço uma pressão desse lado, a mesma pressão vai ter que aparecer do outro lado. Então, esses dois aqui são iguais, ó. P1 e P2 são iguais. Se P1 e P2 são iguais, esse aqui é igual a esse aqui também. Então, eu posso escrever assim, ó. F2 por A2 é igual a F1 por A1. Ah, não entendi nada. Na verdade, essa é a equação que a gente queria chegar. Ah, não entendi nada. Para que serve isso? Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Ó. Vamos simular alguns valores para você conseguir entender o que vai estar acontecendo. Vamos imaginar que eu quero levantar esse carro, esse Fusca ali, ó. E esse carro ele tem 1000 quilos, né? Ele pesa 1 tonelada. Então, vamos imaginar que a massa do carro é igual a 1000 quilogramas. Vamos supor também que no projeto o A2 ele vai ser igual a 1 metro quadrado. Ou seja, 1 metro por 1 metro. Então, esse aqui é como se fosse um quadradinho de 1 metro por 1 metro. Esse lado aqui, ó, aqui ele vai ter 1 metro ao quadrado. Do outro lado, ele foi projetado para ser um quadradinho também. Vou imaginar que desse lado aqui, ó, ele é um quadradinho, só que em vez de ser 1 metro por 1 metro, ele é 10 centímetros por 10 centímetros. Então, né, o lado dele é 10 vezes menor. Ou seja, o A1 é 10 centímetros vezes 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros vezes 0,1 metros, que é igual a 0,01 metro ao quadrado. Então, essa é a dimensão aqui desse pistão aqui da direita. E em azul claro é o pistão da esquerda. A pergunta que eu faço é: qual a força que eu tenho que fazer desse lado para que eu consiga levantar o carro de 1000 quilos do outro? Eu preciso fazer uma força em F2 para levantar o carro. Então, em F2 tem que aparecer uma força igual ao peso do Fusca. Como é que é? É a massa do carro vezes a gravidade, né? Então, essa é a força que tem que aparecer desse lado. Com isso, eu vou tentar calcular qual é a força que eu tenho que apertar na direita. Vamos recapitular aqui que talvez ficou confuso. Então, o que eu tenho? Eu tenho um pistão dos dois lados aqui, ligado por um fluido, por água, por exemplo. E aí eu quero apertar aqui desse lado e levantar o carro do outro lado. E esses pistões aqui, eles têm tamanhos diferentes. Então, ele é mais fino na direita e mais grosso aqui na esquerda. E aqui são os valores dele. Da esquerda é o metro ao quadrado e o da direita é 0,01 metro ao quadrado, que seria um quadradinho de 10 centímetros de lado. Eu quero levantar esse Fusca, ou seja, eu preciso fazer uma F2, que é igual ao peso dele. mc vezes g, massa vezes gravidade. E agora eu vou jogar nessa equação que eu deduzi aqui, porque eu sei que a pressão que eu fizer desse lado vai aparecer do outro lado também. Então vai ficar assim, ó, massa do carro vezes a gravidade dividido pelo A2. Quanto que o A2 é 1, né? 1 metro quadrado. Vai ser igual a F1, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo A1, que é 0,01. Eu quero encontrar o F1, então eu vou isolar ele, vou passar esse termo aqui, ó, multiplicando lá em cima. Então vai ficar, ó, 0,01 mc vezes g é igual a F1.
E aí, se você fizer essa conta, vamos lembrar, vou substituir aqui. Vai ficar 0,01 vezes a massa, que é 1000, vezes a gravidade, que é 9,8, igual a F1. Isso, essa conta aqui, ela vai me dar, dá para cortar os dois zeros, vai me dar 98 newtons. Essa é a força que eu tenho que fazer, 98 newtons. 98 newtons é equivalente a quantos quilogramas no planeta Terra? 10 quilogramas. Então, isso aqui, ó, é equivalente ao peso que 10 quilogramas fazem. O que eu concluí? Se eu colocar 10 quilos desse lado, eu consigo levantar o carro de 1000 quilos do outro. Então, é por isso que esse elevador hidráulico funciona, né? A gente tem esse aumento de pressão dos dois lados, e aí uma força pequena aqui vai parecer uma força gigante do outro lado. Ah, mas da onde que surgiu essa força aí? Isso aí está parecendo milagre, não está parecendo ciência. Não tem que conservar energia, conservar momentos, negócio tudo. Então, por como que surge aí uma força grande do outro lado? Qual que é a malandragem? A malandragem é que, como esse pistãozinho é mais fino, o volume de água, quando você, vamos supor que você desceu aqui, ó, sei lá, 1 metro, você vai subir aqui, ó, 1 centímetro. 100 vezes menos. Porque o volume que você precisa para preencher essa entrada é muito maior de água. Então, é aqui que sai a troca, né? Você faz uma força menor, só que você tem que fazer esse movimento por uma distância muito maior. E aí, se você calcular, a energia é a mesma, né? O trabalho é o mesmo aqui. Mas essa que é a malandragem. Você tem que empurrar por muito mais e aqui ele vai subir só um pouquinho. Ah, não estou convencido ainda. Então, pega o princípio da alavanca, né? Esse aqui acho que é o mais comum. O que é o princípio da alavanca? Aqui, ó, você tem um lado comprido e um lado curto. E você mexe nesse lado aqui, ó, e ele faz uma força muito maior desse lado, né? Vamos supor que você queria levantar uma pedra aqui, sei lá, uma pedra. Então você faz uma força pequena, aparece uma força grande lá, mas acontece a mesma coisa, ó. Se você imaginar aqui essa vareta se deslocando, ó, percebe que essa distância que você vai ter que movimentar com a mão é muito menor, é muito maior que a distância que ela vai movimentar aqui na pedra. Então é mais ou menos a mesma coisa. A força aumenta, só que o trabalho é o mesmo, porque a distância percorrida é menor ou maior, dependendo de que lado que você está olhando. Então beleza, a gente termina essa parte de hidrostática e agora a gente vai para hidrodinâmica. Se hidrostática era os fluidos parados, hidrodinâmica só pode ser fluidos em movimento. Fluidos em movimento. Então é isso que a gente vai ver agora. É claro que essa aqui é uma aula introdutória. Se você está fazendo mecânica dos fluidos, por exemplo, você vai ver coisas mais avançadas. Mas esse aqui é o iniciozinho só. E a gente vai ver só um caso especial, que são os fluidos ideais. Então, o que a gente vai ver aqui não vale exatamente para todo tipo de fluido. A solução é exata se o fluido é ideal. Se o fluido não é ideal, aí você tem outras aproximações. Mas o que a gente vai ver aqui vale só para fluidos ideais. E mesmo assim, a gente já tem várias respostas do que acontece no dia a dia da gente. Então, mesmo apesar de a gente trabalhar só com esse caso especial dos fluidos ideais, tem bastante coisa aqui que vai ser útil, esse conhecimento que a gente vai adquirir agora. Então, para ser classificado como um fluido ideal, primeiro critério, são vários critérios que eu vou colocar aqui, mas ele tem que ter escoamento laminar. Escoamento laminar. Se você está numa disciplina mais avançada, isso aqui tem a ver com o número de Reynolds. Reynolds, isso. Reynolds. Mas eu não lembro exatamente qual o número, mas acima de um certo número deixa de ser laminar e passa a ser turbulento. Ah, mas mesmo assim eu não sei o que é um escoamento laminar. Não tem problema, vou mostrar um videozinho aqui para vocês que vai ficar bem claro, você vai conseguir entender bem fácil. Então o que eu tenho aqui? Ó? Tem um experimento em que fica caindo água aqui num tubo, uma água coloridinha, e aí ele vai soltando numa agulha essa água aqui nesse tubo. Esse escoamento aqui, ó, é o turbulento. Olha como é que é o turbulento, bem mais fácil de entender. Você tem aqui o escoamento turbulento. Então vamos comparar ele com o escoamento laminar.
Agora é um escoamento laminar, é o mesmo experimento, só que agora você deposita essa água azul numa velocidade muito menor. Percebe que essa linha se mantém. Olha como é bonito o escoamento laminar. No escoamento turbulento, você tinha aquela confusão, a água indo para todo lado, fazendo um monte de mudança aí. A água era turbulenta, agora a água está laminar. Então, você comparando os dois, fica um pouco mais fácil de você entender o que é um fluxo laminar. É quando aquela água está indo bonitinho, né? Se você quiser uma definição um pouco mais formal do que é o escoamento laminar, vou imaginar que você tem um tubo assim, ó. Um tubo. O que você tem que ter no seu escoamento laminar? Em todos os pontos, a velocidade do fluido tem que se manter. Então, vamos supor que aqui tem TV1. Nesse ponto aqui, ela sempre vai ter a mesma velocidade. É claro que se você pega um ponto mais próximo das paredes, a velocidade muda, não tem problema. A velocidade não precisa ser a mesma em todos os pontos. Mas a velocidade ela não muda com o tempo. Então, essa velocidade que ele tinha nesse ponto aqui vai ser sempre a mesma. Percebe que no escoamento turbulento, você tem os redemoinhozinhos assim formando, né? Então, ó, percebe aqui a velocidade ela vai mudando aqui, ó. Uma hora a velocidade está para cá, depois está para cima, depois está para o lado, muda o valor, e aí não vale mais. Mas então no escoamento laminar a gente tem que ter que as velocidades não mudam com o tempo, né? Então as velocidades não mudam com o tempo. Com o tempo. Outras coisas que tem que ser para ser considerado um fluido ideal. Escoamento não viscoso. Escoamento não viscoso. Que seria o equivalente a gente considerar um fluido sem atrito. Esse seria sem atrito com o fluido. Então, peraí. Com o fluido. Não como, com o, né? Com o fluido. Então, se a gente pegar um fluido bem viscoso, tipo mel, compara ele com a água. A água é menos viscosa. A água, na realidade, ela é viscosa, tem atrito. Se você for atirar uma bala numa piscina, você vai ver que a bala ela vai sendo freada. Por quê? Porque existe um atrito do objeto com a água. Mas para baixas velocidades, a gente acaba desconsiderando essa viscosidade. Então, a água tem viscosidade, mas a gente vai considerar aqui que é baixa, numa certa aproximação, ela pode ser considerada como não viscosa. Mas idealmente, num fluido ideal, não tem viscosidade. Então, escoamento não viscoso, lembrando que a água tem viscosidade, a água é viscosa, mas aqui a gente vai considerar ela como não sendo uma aproximação. A gente também tem que ter que o escoamento é irrotacional. Irrotacional. Rotacional é aquela funçãozinha assim, ó. O rotacional de um F aqui. Isso aqui tem que ser igual a zero. Mas que não é importante para vocês, tá? Rotacional. Agora, nesse momento. Tudo que você tem que saber é que ele é irrotacional. Isso quer dizer que ele não roda. Então, ele não fica rodando o fluido. E por último, ele tem que ser incompressível. Incompressível. Opa, fazer de vermelho, né? Incompressível. Então, se o meu fluido em movimento tiver esses 4 critérios satisfeitos, aí ele é um fluido ideal. Ele tem aí as propriedades que vão satisfazer as equações que a gente vai ver exatamente, né? As equações elas são aproximações para outros tipos de fluidos, mas para os fluidos ideais essas soluções são exatas. Então vamos lá, seguindo. A gente vai ver agora que é uma coisa bem legal, que é a equação da continuidade. Ela também é bem simples de entender e ela tem consequências aí bem legais. Então a gente vai ver aqui a equação da continuidade. Basicamente,
ela diz pra gente assim, ó, o que entra sai, é isso. Essa é a equação da continuidade. O que entra sai. Por exemplo, vamos supor que tem um cano aqui, ó. Cano de água lá da sua casa. Tá lá o cano de água e aqui entra 1 litro de água. Vamos supor que ele tá cheio já, tá? Aqui entra 1 litro de água. Quanto que sai desse lado? 1 litro de água. Se aqui desse lado entram 2 litros de água, quanto que sai do outro lado? 2 litros de água. Se aqui entram 3 litros de água. Ah, mas aí você é espertinho e você pega um cano e aumenta ele assim, ó. Faz a boca dele ficar maior. Ah, vou enganar a Sanepar aqui, vai entrar muito mais água e eles não vão perceber. Não adianta. Se entra 1 litro desse lado, quanto que vai entrar quanto que vai sair desse lado? 1 litro também. Então a equação da continuidade é só uma maneira matemática de eu expressar isso que eu estou falando para vocês. O que entra de um lado tem que sair do outro. É uma coisa super simples de você entender. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai deduzir uma equação partindo dessa informação. O que entra, sai. É claro que se tiver furo no meio, aí não vale, né? Mas ainda não é um fluido ideal, igual a gente estava fazendo. Então vamos fazer um desenho aqui, ó, bem bonito para a gente entender a dedução. A dedução é facinho até, ó. Então eu tenho um cano, aqui é o cano, né? E aí ele vai para cá. Fazer que eu desenho meio torto, né? Aí ele dá uma reduzida pra cá. E ele vai pra cá, assim. Então esse é o cano aqui, ó, tá? Ele tem aqui, ó, uma boca grossa desse lado, uma boca fina do outro. E aí eu vou pensar aqui, ó, num pedacinho de água. Vamos pensar numa faixinha de água aqui, ó. Uma fatia, tá? Uma fatia de água aqui, ó. Essa fatia de água, ela vai ter uma espessura ΔX1. Essa fatia de água vai ter uma espessura ΔX1. Ela também vai ter essa abertura aqui, ó, que é esse A. Essa abertura aqui, eu vou chamar essa abertura de A1. Então, ela tem um A1. E essa água, ela vai ter uma velocidade V1 aqui. Tá bom? Na verdade, velocidade eu vou utilizar outra letra para não confundir com o volume. Eu vou colocar o V minúsculo para velocidade, só para você não confundir com o volume. Então, o que eu estou fazendo? Estou imaginando uma fatia de água aqui, nessa parte mais grossa. Essa fatia, a largura dela é ΔX1. O A1 é a grossura, a bitola aqui do cano. E a velocidade que a água está se movendo aí. Aí, eu vou fazer uma análise parecida, só que desse lado. E eu vou tentar pegar o mesmo volume, tá? Por isso que eu vou pegar uma fatia maior. Porque para eu pegar esse mesmo volume de água dessa fatia, eu preciso, né, pegar mais comprimento aqui. Porque senão não dá o mesmo volume. Então, nesse pedaço aqui vai ser o ΔX2. Aqui eu vou ter a bitola, que é A2. E ele vai ter também a velocidade, né? A velocidade da água ali, que é o V2. Por que eu estou querendo pegar o mesmo volume? Porque eu acabei de concluir que o que entra sai. O volume aqui é o mesmo volume que vai lá. Então, o volume que passa aqui é o mesmo volume que tem que passar lá do outro lado. Então, quanto que é esse volume aqui, ó, esse ΔV1? Não confunde o V maiúsculo com o V minúsculo. O V minúsculo é a velocidade da água. O V maiúsculo é o volume. Qual que é esse volume nessa parte aqui? A gente pode calcular esse volume de água fazendo a área da base vezes o comprimento, né? Então, vou fazer a área da base primeiro. A1 vezes o ΔX1. Então, o que eu escrevi aqui? Esse volume azulzinho de água. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado, que é o ΔV2. Ele vai ser igual a A2 vezes o ΔX2. Eu quero mais simplificar algumas coisas, eu quero eliminar esse ΔX. Para eliminar esse ΔX, eu vou voltar lá para a física 1
E vou lembrar que eu posso escrever a velocidade como ΔX por ΔT. Como eu quero eliminar o ΔX, eu vou isolar ele. Então vai ficar assim, ΔX igual a V vezes ΔT. Então onde tem ΔX eu vou substituir, ó, aqui. Então ele vai ficar assim, ó, ΔV1 vai ser igual a AU vezes o V1, né, que é a velocidade dele, V1 vezes o ΔT1. Então aqui eu substituí o ΔX por V ΔT. Vou fazer a mesma coisa para o volume 2. Ele vai ser igual a A2 vezes o V2 vezes o ΔT2. Mas eu tenho coisas que são iguais aqui, ó. O que a gente concluiu aqui em cima? Que o volume que entra é igual ao volume que sai. Ou seja, esses dois aqui são iguais. Então eu posso igualar eles. Então como é que vai ficar? Vou igualar esses dois lados aqui, tá? Vou igualar porque eu sei que eles são iguais. Então eu tenho que A1 V1 ΔT1 é igual a A2 V2 ΔT2. Mas também repara que o tempo que demora para entrar 1 litro tem que ser o mesmo tempo que demora para sair 1 litro, senão eu teria um acúmulo aqui e ia explodir o cano, né? Então esses ΔTs eles são iguais, eu posso cortar eles. Então cortei. E aí eu chego na minha equação da continuidade, que é assim, ó, A1V1 é igual a A2V2. A2V2. É essa equação que a gente vai utilizar aqui. A1V1 igual a A2V2. Para que serve essa equação aqui, ó, logo de cara? Vou imaginar o seguinte. Ó, os dois lados são iguais, tá? Nesse caso aqui, ó, o A1 é maior do que o A2, não é? Então, se o A1 é maior do que o A2, para essa conta dar certo, o que tem que acontecer? Se o A1 sobe e o A2 cai, o V1 tem que cair e o V2 tem que aumentar. Então, quanto menor a bitola, mais rápido vai estar passando esse fluido. Tem um apletezinho aqui que mostra justamente isso. Talvez fique mais fácil de você entender. Então, tem um apletezinho aqui, ó, que é um simulador. Applet é um nome bonito para simulador. E aqui você tem o fluido que está entrando no cano. O que a gente concluiu? Se o tubo aumenta, a velocidade tem que diminuir. Então, vamos colocar uma velocidade aqui, ó, e vamos aumentar o cano, ó. Então aqui, ó, diferença de velocidade. Você pode ver pelas bolinhas, né? Porque lembra que entra, sai. Só que aí, como eu tenho um espaço maior, aqui a velocidade é menor. O contrário também vale, né? Se eu diminuo o tamanho aqui, ó, a velocidade aumenta. Então é assim que funciona o fluxo de água nos canos, assim que eu tenho bitolas diferentes. Se o cano é menor, a velocidade aumenta. Se o cano é maior, a velocidade diminui. É igual um chuveiro, aquele buraquinho do chuveiro. Se ele é pequeno, a água sai mais rápido. Agora, se você arromba o buraco, porque entupiu, que geralmente isso acontece, aí a água cai mais grossa, só que num filete bem mais devagar. Então, essa equação da continuidade, ela só é uma maneira matemática da gente expressar o que a gente já entende no dia a dia. E aí, com isso, a gente consegue fazer aqui alguns exercícios bem interessantes. O primeiro deles é esse aqui, é o 51. Ele fala para a gente assim, uma mangueira de jardim com um diâmetro interno de 1,9 centímetros está ligada a um borrifador estacionário que consiste apenas de um recipiente com 24 furos de 0,13 centímetros de diâmetro. Vamos tentar interpretar de outra maneira esse exercício, mas que é equivalente, que é o seguinte, a gente tem uma mangueira e você faz 24 furinhos nela. Então aqui você tampa esse lado da mangueira, a água vem só nessa direção aqui, ó, e aí a gente tem que a água sai pelos furinhos, são 24 furinhos, ele dá as dimensões pra gente. E aí ele fala assim pra gente, se a água entra aqui, ó, se ela circula na mangueira, uma velocidade de 0,91 metros por segundo, com que velocidade ela sai dos furos do borrifador? Então essa é a pergunta para a gente, é um experimento de mangueira de jardim que você fura para regar a horta de maneira mais eficiente, né?
Então, todo mundo sabe que quando você tem um furinho numa mangueira, o que acontece? É aquele jato de água fininho, né? Bem longe. E aí o que eu quero saber de vocês é que você calcule que velocidade que é essa. A gente já sabe que a gente vai utilizar aqui a equação da continuidade. Como é que ela é? A1 V1, não confunde velocidade com volume, igual a A2 V2. Então é só essa equação que a gente quer, que a gente vai precisar utilizar para encontrar aqui a nossa resposta. A maioria das coisas ele já deu para a gente. Por exemplo, V1 é a velocidade que a água entra. Então, 0,91 metros por segundo. O V2 é o que eu quero descobrir. Então, o V2 vai ser minha incógnita aqui, né? O A1 é a bitola da mangueira. E a mangueira é circular, né? Vamos assumir que ele é circular porque ele fala que tem um diâmetro, né? Só faz sentido ter diâmetro se for um círculo. Como que eu calculo a superfície de um círculo? É πr ao quadrado. Ah, mas ele não me deu o raio. Não deu o raio. Mas a gente sabe que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Então, isso vai ficar π vezes o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Por que diâmetro dividido por 2? Porque diâmetro dividido por 2 é o raio. Então, isso aqui deu para a gente π d1 ao quadrado sobre 4. Então, aqui é o D1 ele me deu. O que é esse D1? O D1 é esse 1,9 centímetros, ou seja, 0,09 metros. Só falta o A2 na equação, né? Só tenho quatro letrinhas aqui, 3 eu já mencionei para vocês. Só está faltando o A2. O A2 vai ser calculado da mesma maneira que o A1. Ele vai ser π d2 ao quadrado sobre 4. O que é o D2? O D2, nesse caso, aí é o diâmetro de cada furo, que é 0,0013 metros. Só tem um detalhe aqui, ó. Esse é a área de um furo só. Então, se eu quiser achar a área que sai a água, eu tenho que multiplicar isso aqui por 24, né? Porque são 24 furos. Então, são 24 vezes a área de cada furo. E aí, beleza. Agora eu já consigo fazer a continha. É só substituir, ó. Vou substituir o A1. A1 é π d1 ao quadrado sobre 4. O V1 é 0,91. Isso aqui tem que ser igual ao A2, que é 24 π d2 ao quadrado sobre 4 vezes o V2, que é o que eu quero encontrar. Então, só isolar o V2, mas como eu não sou trouxa, eu vou cortar o π com o π, o 4 com o 4, já facilita a minha vida, né? Então, o que sobrou? Sobrou D1 ao quadrado vezes 0,91 dividido por 24 vezes o D2 ao quadrado. E o que é isso? Isso é o V2, que é o que eu quero encontrar. Só preciso substituir o valor dos Ds agora. O D1 é 0,019 eleva ao quadrado vezes 0,91. Tudo isso por 24, dividido por 24, e o D2 é 0,0013. E aí você joga isso na calculadora e você encontra aproximadamente 8 metros por segundo. Ou seja, a velocidade que a água vai sair dos furinhos é aproximadamente 8 metros por segundo. Essa é a resposta que a gente tem nesse exercício 51. Vamos fazer o próximo aqui, ó. O próximo, ele é o do riacho. Esse aqui também é bem interessante. É o do riacho. Vou fazer aqui para vocês direto aqui, ó. Pera aí. Aqui. Do riacho. Tem uma fotinha que eu coloquei aqui para ficar mais bonito. Esse é o 52, ó, já estamos lá no exercício 52, você vê como as coisas andam rápido, né? Ele do capítulo 14. Ele fala assim para a gente: dois riachos se unem para formar um rio. Então eu tenho dois riachos aqui, ó, que eles se unem para formar um rio. E sai para cá, né? E aí ele fala para a gente assim, ó: um dos riachos tem largura de 8,2 metros, uma profundidade de 3,4 e uma velocidade é de 2,3. O outro, daí ele fala as dimensões, e aí ele fala que o rio, ele dá a velocidade do rio e a largura do rio, ele quer saber qual é a profundidade.
Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Eu vou fazer um desenho para ficar mais fácil de entender, tá? Então, eu tenho duas perninhas de um rio. Duas perninhas de um rio que se unem para formar um riozão aqui, ó. Um rio maior. E aí ele fala o que pra gente? Ele fala que eu tenho essa V1 aqui, ó, que é igual a 2,3 metros por segundo. E ele fala que eu tenho uma V2 para cá, ó, que é igual a 2,6 metros por segundo. E que o riacho sai com V3 igual a 2,9 metros por segundo. Na realidade, ele é... Não, tá certo, é isso mesmo. Ele também fala pra gente que das larguras aqui, ó. Ele fala que esse rio aqui tem uma largura que eu vou chamar de, sei lá, L1, de 8,2 metros. Esse aqui é o L2, ele fala que tem 6,8 metros. E o riacho final aqui, ó, a largura dele, que eu vou chamar de L3, é igual a 10,5 metros. E aí ele me fala também da profundidade de cada um desses dois primeiros rios. Ele me pergunta qual é a profundidade daqui, do terceiro. Mas ele me dá as profundidades aqui. Então vou chamar de profundidade aqui, ó. Não confunde com pressão, tá? Não confunde com pressão. Profundidade. É a profundidade desse rio aqui. 3,2 metros. E do de baixo, que eu vou chamar de P2. Não, esse aqui é 3,4. Pera aí, ó, já confundi aqui. Esse aqui é 3,4 metros. 3,4 metros. E esse aqui é 3,2 metros. É isso, né? Eu conferi, 3,4. 3,2. Acho que é isso. E ele quer saber qual que é esse P3 aqui, ó. Para resolver essa equação, essa conta aqui, eu vou utilizar a equação da continuidade de novo. Então, vamos lá. A1V1 igual a A2V2. Só que essa aqui é a equação básica, né? Só que eu tenho que fazer uma adaptação, porque aqui eu tenho três perninhas, né? Então, como que ela vai ficar, essa equação aqui? Ela vai ficar, ó, A1V1. Do mesmo lado está entrando A2V2. E do outro lado está saindo o A3V3. Então, estou só reproduzindo aqui o meu desenho, dos dois, do lado da esquerda, esses dois, e do lado da direita, esse daqui, ó, foi o que eu fiz aqui na minha equação. Ah, mas eu tenho as velocidades e não tenho as áreas. Mas o que é uma área? Imagina que você pega o rio e olha assim de frente, cortou ele e olhou de frente, chama secção reta isso. Você veria, por exemplo, assim, ó, onde a profundidade é isso aqui, ó. Essa é a profundidade. E a largura é isso aqui. Então, como que eu calculo essa área aqui, ó? Essa área eu faço largura vezes a profundidade. Então, é isso que eu vou fazer nessa minha equação. Então, substituindo aqui, ó, como que vai ficar? Vai ficar L1, P1, V1. Por que L1, P1? Porque L1, P1 é a superfície aqui, ó, né, a área. Mais L2, P2, V2. Isso aqui é 3, né? V3 aqui. Igual a L3, P3, V3. O que eu quero encontrar é o V3, né? Então, vou isolar ele, vou passar o L3 e o P3 dividindo. Não, o que eu quero encontrar é o P3. Então, vou passar o L3 e o V3 dividindo. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. L1, P1, V1, mais L2, P2, V2. Tudo isso dividido por L3, V3, isso aqui vai me dar o P3, que é o que eu quero. Então, esse é um exercício de aplicação aqui da equação da continuidade, um exemplo bem legal, que você consegue descobrir a profundidade do rio sem medir, né, de uma maneira indireta. Então, se você faz essa conta aqui, ó, vamos substituir primeiro o L1, é 8,2, o P1, 3,4, o V1, 2,3, o L2,
6,8, o P2 3,2, o V2 2,6, tudo isso dividido pelo L3, que é 10,5, vezes 2,9. Vamos fazer a conta aqui rapidinho na calculadora e vamos ver quanto é que dá. Então, isso aqui vai ser 8,2 vezes 3,4, 2,3 mais 6,8 vezes 3,2 vezes 2,6. Tudo isso fazendo no Excel, tá, gente? Conta geralmente eu faço no Excel. Eu acho muito mais prático. Não sei usar calculadora não, confessar para vocês aí. Isso aqui deu pra gente 3,96 aproximadamente. Então, aproximadamente 3,96 metros. Então, encontrei aqui a profundidade desse riacho aí. Do riacho não, né? Do rio. E aí, só para terminar, eu queria falar com vocês, discutir aqui, mostrar algumas aplicações da equação de Bernoulli. A gente não vai ver aqui nesse curso a equação em si e nem trabalhar com ela. Mas ela tem aplicações muito interessantes. Bernoulli. Deixa eu só copiar o nome do cidadão corretamente, né? Bernoulli. Isso aqui é um E. Ficou terrível. Então, essa equação de Bernoulli, de novo, a gente não vai trabalhar com a equação em si, a gente vai ver só algumas aplicações hoje. Meu Deus, fiz de novo errado aqui, né? Equação de Bernoulli, a gente só vai ver alguns exemplos, mas a gente pode imaginar ela que se a velocidade aumenta, a pressão diminui, e se a velocidade diminui, a pressão aumenta e vice-versa, tá? Então, a gente pode imaginar a equação de Bernoulli partindo dessa ideia aqui, e a gente vai ter várias aplicações. Eu vou começar mostrando para vocês, naquele apletezinho, a questão da velocidade e da pressão. Então, a gente já sabe como é que a gente muda a velocidade, né? É só aumentar a bitola. Então, tem o medidor de velocidade e o medidor de pressão. O que a gente concluiu? Que se a velocidade diminui, a pressão aumenta. Então, teoricamente, a pressão aqui é maior do que a pressão aqui, ó, porque aqui a velocidade aumentou, né? Ó. Velocidade menor, pressão maior. Velocidade maior, pressão menor. Olha, aqui era 124 mil pascal e aqui 110 mil pascal, ou quilopascal. Então, percebe aí que, de fato, num cano, se a velocidade diminui, a pressão lá é maior. Se a velocidade aumenta, a pressão é menor. E aí tem outros exemplos muito legais que a gente pode ver e acontece inclusive no dia a dia da gente. Deixa eu só abrir aqui para vocês, que é o seguinte aqui, ó. Um dos exemplos é o exemplo do avião. O que acontece? Ó? Opa, volta. A asa é feita de maneira que o vento ele tem que passar numa velocidade maior por cima do que por baixo da asa, né? Então a asa tem esse formatinho. E aí percebe que o vento ele tem que percorrer um caminho maior aqui em cima. Então, como ele tem que percorrer um caminho maior, para ele chegar ao mesmo tempo, os dois raios que saíram daqui chegar ao mesmo tempo aqui, o raio de cima, o vento de cima, ele tem que ser mais rápido. Se ele está mais rápido, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Ou seja, a pressão em cima é maior do que a pressão de baixo. Então, essa pressão aqui, a pressão de baixo é maior do que a pressão de cima. Então, o que acontece? Vai ter uma pressão aqui, ó. Vou repetir a setinha ali, ó. Uma pressão grande de baixo para cima e uma pressão menor de cima para baixo. Como resultado, o que vai acontecer? Vai ter uma força resultante empurrando a asa para cima. Olha aí, e ajudando o avião a voar, né? Então tá aí uma aplicação do princípio de Bernoulli. Outro é a chaminé da sua casa, porque o que acontece? Qual que é o princípio da chaminé? Como que você faz para você não levar fumaça na cara? Você tem sua chaminé e aqui passa o vento, ó. Aqui passa o vento. Se aqui passa o vento, tem uma velocidade maior do que aqui embaixo. Se aqui tem uma velocidade maior, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Ou seja, a pressão aqui, ó, na churrasqueira, ela é maior que a pressão aqui embaixo. Então, para onde que vai a fumaça? A fumaça vai
de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Vai ter uma força aqui que vai empurrar a fumaça para cima. Por isso que a gente tem essa abertura aqui, ó, na churrasqueira, e aí quando passa o vento, ela puxa a fumaça. Vou até mostrar o videozinho de novo aqui, ó. Quando você tem aqui a fumaça, passa o vento aqui em cima na chaminé, e aí ele puxa a fumaça. Se você quiser que a fumaça vá na sua cara, é só você ligar um ventilador na boca, assim, ó, não dentro da boca, na lateral, né? Passando pela frente da churrasqueira. Aí vai fumaça para sua casa toda, na sua cara aí, né? Mas esse é o princípio de funcionamento da chaminé. Outro exemplo aqui, acho que é o último, esse é o último. O último exemplo é o do perfume. Qual que é a ideia do perfume aqui? É mais fácil você entender se você olhar um perfume, um perfume antigo. O que você tem aqui? Ó? Você tem um bulbo que você aperta e ele passa o ar. Quando ele passa o ar aqui, ó, diminui a pressão aqui em cima, ele puxa a água. E aí que vai o perfume em você. Essa é a ideia do perfume. É claro que esses mais antigos é mais fácil de perceber, mas os atuais aqui, eles simplesmente fazem a mesma coisa, só que de uma maneira muito menor. Então aí a equação de Bernoulli, para a gente ter muitas aplicações aí. Relembrando aí, se você tiver que memorizar alguma coisa, pensa assim, ó, Bernoulli diminuiu a pressão, aumentou a velocidade, aumentou a pressão, diminuiu a velocidade, diminuiu a pressão e assim por diante. E aí a gente encerra essa aula aqui e a gente volta na semana que vem com oscilações.